Paz, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para começar mais uma jornada e convido vocês para esse tempo que nós vamos tirar agora, amém? Será um tempo de muita bênção, um tempo de muita graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Vamos dar um tempinho. Amém. Organizando aqui, tá? É isso aí, meus queridos. Vamos falar com vocês agora a respeito do que nós vamos fazer e qual que é a intenção deste novo livro, Avivamento Verdadeiro, Edson Queiroz. O primeiro que nós fizemos foi o TSD, Tempo a Sós com Deus. E eles estão bem ligados um e o outro, esses dois livros, porque nós precisamos ter um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro com Deus, certo? É entrar nesse mundo, nesse universo, viver nesse universo que é Deus. Depois disso, nós temos que continuar caminhando e andando com Deus e crescendo no conhecimento e na graça e na misericórdia. Entendendo das nossas falhas, buscando corrigi-las, buscando santificar a nossa vida, buscando mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar e a nossa forma de andar. Muito de nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós, não é? Pois é. O que as pessoas pensam de nós? É isso que nós devemos nos perguntar agora. O que as pessoas pensam de nós? E quando nós olhamos para isso e quando nós ansiamos a saber o que as pessoas pensam de nós, nós estamos preocupados com nós mesmos. Paz do Senhor, Dona Olímpia. Tudo bem? Bom dia. Nós estamos preocupados com a nossa imagem, não é? É mesmo, né? Mas aí eu preciso que você faça outra pergunta para você. E essa pergunta ela deve ser respondida com a maior sinceridade de todas. Na realidade, o que Deus pensa de você é o que importa. Não é o que o homem pensa de você, não é aquilo que o homem pensa realmente da sua imagem, aquilo que o homem vê. Será que aquilo que o homem vê e a forma com que ele te vê realmente importa tanto assim? É por isso que muitas pessoas estão vivendo preocupadas com este lugar. Mas a partir do momento que você começa a se perguntar o que Deus pensa de mim? Essa é a pergunta correta. O que Deus pensa de mim? O que o homem pensa de você é sobre a impressão que ele tem de você. Mas existe uma pessoa que te conhece profundamente, essa pessoa é Deus. E pelo fato dela te conhecer profundamente, ela sabe quem você é. E o fato dela saber, de Deus saber quem você é, isso é preocupante. Por isso que nós temos que ter o nosso tempo a sós com Deus. Para que, ao conhecer a Deus, nós possamos a nos conhecer também. E esse tempo a sós com Deus não é o conteúdo de um livro como aquele que nós fizemos. Aquilo que nós fizemos é um norte, é um direcionamento, é para onde nós vamos, certo? É onde nós aprendemos a nos conhecer e a nos realizar, entende? Agora, o que nós precisamos fazer é sair, paz do Senhor, Dona Zilda, bom dia, é sair desta realidade de quem nós somos e entrar na realidade
de quem nós somos para Deus. Nós precisamos nos despojar disso aqui. Nós precisamos entrar definitivamente em Deus. Nós precisamos definitivamente andar em Cristo. Nós precisamos definitivamente viver em Cristo e para Cristo e somente em Cristo. Amém? E por isso, esse livro verdadeiro, o Avivamento Verdadeiro. Por quê? O avivamento verdadeiro, quando nós falamos de avivamento, nós pensamos num avivamento social, num avivamento estendido para todas as pessoas. Não é isto o primeiro avivamento. O primeiro avivamento começa com o nosso tempo a sós com Deus, com o nosso tempo de oração. O nosso verdadeiro avivamento acontece quando nós buscamos a Deus definitivamente. E não é buscar a Deus simplesmente porque nós precisamos de algo dele. É buscar a Deus porque nós simplesmente não podemos viver sem Ele. E só entende isso quem está em Cristo. Mas por que, Carlos, só quem está em Cristo? Porque é o seguinte: se você vive uma vida rasa com Deus, qual conhecimento você tem com Ele? Apenas aquele conhecimento dos dias que você passa com Ele. Mas o estar com Deus são todos os dias, são todos os momentos que você tem na sua vida. O estar com Deus é passar pela dificuldade sabendo que Ele está de mão dadas com você. E se você não sentir a mão dele te segurando, você pode ter certeza, Ele está te carregando no colo. Então nós precisamos entender que em meio à dificuldade, em meio à alegria, Deus está conosco. E o avivamento começa comigo, com você. Um avivamento pessoal. Um avivamento primeiro nosso. Nós precisamos avivar a nossa vida. Nós precisamos reanimar a nossa vida. Trazer uma nova vida mesmo em meio às dificuldades que nós estamos vivendo ultimamente. Amém? Tá todo mundo com áudio aí, gente? Tem áudio. Tem áudio. Dá uma aumentada no volume, irmã Olímpia. Tá saindo o áudio normal. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o avivamento tem que começar em nós. Nem sempre esse avivamento vai se expandir às outras pessoas. Porque primeiro nós temos que buscar nós em Deus. Eu entendo dessa forma. Quem nós somos, o que Deus quer fazer através das nossas vidas, quais são os propósitos das coisas que acontecem conosco. Você já se perguntou os propósitos de todas as suas dificuldades, os propósitos de todas as suas alegrias? Entendeu? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro. Nós vamos começar mesmo o primeiro dia amanhã, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este avivamento, para que nós possamos entender e compreender isto, tá bom? Ó, vamos aqui na introdução do livro, tá? Do Edson Queiroz. Falar um pouquinho sobre o que é avivamento espiritual. Fala-se muito em avivamento espiritual, mas a realidade é que a Igreja de Cristo, na atualidade, não está experimentando o verdadeiro avivamento. Certo? Nós vemos vários avivamentos acontecendo, então vamos pontuar isso daqui. Eu te faço uma pergunta e se você quiser você responde aí. A Igreja de Cristo no Brasil está vivendo um verdadeiro avivamento? Gente, nós precisamos entender avivamento, certo? O avivamento ele muda uma pessoa, muda um grupo de pessoas, muda uma comunidade, muda uma sociedade e muda uma cidade num contexto geral. Muda a forma de pensar e de agir de pessoas. Se você for buscar os grandes avivamentos que aconteceram recentemente, por exemplo, um avivamento que aconteceu na Bolívia, se eu não me engano, em 2002. Cara, aquilo foi tremendo. Mudou totalmente a forma com aquela cidade, eu não lembro qual foi a cidade que aconteceu esse avivamento agora, mas naquela cidade tudo mudou. Aquela cidade era uma produtora de maconha. Os campos foram queimados. As pessoas pararam de fazer isso. As pessoas se avivaram, as pessoas se voltaram para Cristo e a sociedade mudou. Mas isso começou com o quê? Com 1, 2, 3 pessoas. Se nós queremos mudar a sociedade, a nossa realidade, que seja social, política, nós precisamos começar conosco.
o quê? Qual que é um dos maiores problemas do Brasil hoje? Corrupção? E aonde começa essa corrupção? Nós precisamos olhar para onde estamos tendo defeito. Olha, a dona Zilda respondeu, eu acho que não. Exatamente, dona Zilda. Avivamento não é um movimento. Nós precisamos dividir o avivamento em algumas partes. Existe um movimento que está acontecendo neste momento no Brasil. E não estou falando que começou agora, já vem acontecendo há alguns anos esse movimento. Um movimento de pessoas que estão se voltando para Cristo, onde a palavra de Cristo está sendo centralizada novamente em Cristo, onde a palavra de Deus está sendo centralizada, tirando alguns que continuam levando a vida da mesma forma, que continuam pregando a Cristo de uma forma onde eles possam enquadrar Cristo dentro da sua própria vida. Pregações tipo de alguns homens que dizem que Deus não é soberano, que a Bíblia não é a palavra definitiva de Deus, essas coisas assim. Fora isso, a pregação daqueles homens que nós vimos na televisão dizendo que se você der dinheiro, haverá cura, se você fizer isso, uma oferta de não sei o que, uma oferta... Você vê que acabou, né? Agora tem nego vendendo feijão, tem nego fazendo isso, nego fazendo aquilo. Amém. Você quer acreditar? Tudo bem, acredita, fica à vontade. Mas, gente, a palavra de Deus não fala disso. Não negocia essas coisas. Como que nós teremos um avivamento numa sociedade buscando o próprio bem para você mesmo? Se o avivamento começa com uma palavra, arrependei-vos. Vamos falar de um grande avivamento que aconteceu. Atos 2, lá em Pentecostes, lembra? Quando desce sobre os apóstolos, o Espírito Santo, o poder de Deus, eles estavam o quê? Vivendo uma dúvida, e agora o que nós vamos fazer? Nós estamos esperando o que vai acontecer. Eles não entenderam o que Jesus tinha dito. Mas como Jesus prometeu para eles que desceria sobre eles poder, para eles ficarem quietos ali, esperando e aguardando que o poder viesse do alto, o poder veio. O Espírito Santo desceu, eles foram tomados do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Vamos separar Pentecostes do acontecimento, tá? Aconteceu do Espírito Santo descer no dia de uma festa chamada Pentecostes. Amém? Tudo bem. Então, ali o Espírito Santo desceu, eles falaram em línguas, várias pessoas de vários outros lugares estavam naquele lugar e cada um ouviu na sua própria língua. Nós tínhamos vários judeus com vários dialetos naquele lugar e cada um foi para a sua cidade depois. Eles entenderam, ouviram, receberam essa palavra. Lá no fim, no verso 41 de Atos 2, nós vemos que Pedro, ao falar a respeito de Cristo, de tudo que eles viram, de tudo que se sucedeu, 3.000 pessoas se converteram a Cristo, se voltaram a Cristo. Cristo já tinha ressuscitado, Cristo já tinha ido para o Pai e 3.000 pessoas receberam a palavra de arrependei-vos. O que nós precisamos hoje na nossa sociedade? Para que talvez um avivamento aconteça. Talvez. Arrependimento. Nós sabemos que a corrupção toma conta do nosso país e não parou por aí. Porque a corrupção continua tomando conta. Um tentando fazer uma coisa e o outro lá fazendo outra coisa, porque nós temos hoje uma pandemia acontecendo em todos os lugares do mundo. Muitas pessoas preocupadas com isso, e quem está preocupado com isso somos nós que estamos aqui, porque nós precisamos disso para viver, certo? E nós não estamos trabalhando. Eu, por exemplo, não estou trabalhando, porque o meu trabalho é fora daqui, eu não consigo. Graças a Deus eu tenho a Camila que está trabalhando, está indo muito bem, obrigado, e Deus tem abençoado, mas tem muitas pessoas que estão paradas, dependendo de um dinheiro que o governo está dando, certo? Mas tem muita gente mais preocupada com o que eles vão ganhar com isso, e vem de lá de cima. Como que um país que se diz que professa uma fé pode ser tão corrupto? Nós tiramos um povo corrupto do poder e entrou um outro povo corrupto no poder? Não estou dizendo do presidente, também não o defendo, certo? Sabe por quê? Porque eu não estou preocupado com o que ele está fazendo, eu estou preocupado com os propósitos de Deus. O que Deus está querendo fazer nessa geração, o que Deus está querendo fazer com essa situação, quais são os propósitos de Deus para isso.
Nós precisamos entender que nós precisamos mudar a nós primeiro, revivermos uma nova santidade para que tudo isso mude e começando de nós, partindo de nós, da mudança que nós temos em nós, do nosso tempo a sós com Deus, ter um tempo de qualidade com Deus, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Nós temos 4 evangelhos que nos ensinam isso. 4. Nós temos uma Bíblia inteira ensinando e mostrando pra gente pessoas que se corromperam durante o tempo, reis que se corromperam na época de Israel, lá atrás no Antigo Testamento, que foram perdendo, que foram sofrendo. Se você ler o livro de Jeremias e de vários outros profetas, você vai ver isso acontecendo. E quantas vezes o povo teve que se voltar ao arrependimento para que Deus olhasse novamente para eles e tirasse eles daquele lugar, daquela prisão que eles estavam. Era uma prisão espiritual, gente. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para todas as coisas, e se nós buscarmos definitivamente em Deus, aí sim, talvez nós teremos um avivamento, e esse avivamento irá dissipar todo o mal de uma sociedade, mudando toda a sociedade e trazendo ela para Cristo, e vivendo em Cristo, e as pessoas mudando em Cristo. Não sou eu que vou falar como que vai ser feito isso, não vai ser o pastor X, não vai ser o pastor Y, não. É um dia que um povo se reunir, realmente se arrepender dos seus pecados e se voltar totalmente para Cristo, e o seu coração mudar de dentro para fora essa mudança. Essa mudança não vem de fora para dentro, é Deus mudando a gente através do Espírito Santo que habita em nós. E nós buscando isso profundamente. Só assim nós viveremos um avivamento, certo? O que você mais vê hoje na sociedade, gente? Corrupção. Filhos se corrompem. Olha a corrupção onde começa. Não estou falando da corrupção política agora. Estou falando da corrupção de mente, do que nós estamos vivendo. Filhos buscando aquilo que não é pão. E quando eu falo pão, não é comida. Eu falo aquilo que não vem de Deus, aquilo que não é de Cristo. O que os nossos filhos estão se alimentando hoje? Qual a mensagem que eles estão recebendo? Famílias sendo destruídas, desestruturadas, casais se separando, a sociedade sendo degradada. Nós estamos vendo casos e casos de pastores abusando sexualmente de pessoas, de mulheres, de crianças. Antigamente era padres, né? Agora começaram a aparecer pastores. Pastores usando a palavra de Deus para enriquecer, corrompidos pelo mundo, amém? Ou misericórdia. Nós estamos vendo a palavra de Deus sendo usada para o prazer da própria pessoa. Misericórdia, gente. Estamos preocupados com as necessidades deste lugar, esquecendo do que vem depois disso. Nós precisamos orar e refletir a respeito desses assuntos. Temos que nos preocupar com a pandemia que está acontecendo, temos que nos preocupar com a nossa casa, temos, mas isso é passageiro. A nossa vida é passageira. Ouvi há poucos dias agora, esse pastor ele está cuidando exatamente dessa área onde pastores estão aliciando sexualmente pessoas, mulheres, no caso. Vai estar para explodir na mídia, gente, isso daí. Está para explodir, a coisa vai ficar feia. Homens renomados do evangelho dos dias de hoje, sendo corrompidos pelo pecado. Agora você vem virar para mim e fala, como que uma sociedade como a nossa receberá um avivamento? Avivamento não é um show musical poderoso, com uma banda maravilhosa, com ministros que falam de Deus. Não é barulho. O avivamento ele começa em silêncio, e é no quarto, é no secreto. Aí depois, quando essa pessoa vem com o Espírito Santo, cresce através dela, e isso vem através dela, isso vai fluir como rios de águas vivas, e essa pessoa vai levar essa sensação para outras pessoas que estarão juntos com ela. E aí começarão a clamar a Deus. E essas pessoas começarão a se avivar, a mudar a sua própria vida. E isso gera o quê? Isso leva para fora. Isso começa a crescer. Eu não vou dar um exemplo da Rua Azusa.
Que nós sabemos, quem conhece o avivamento da Rua Azusa sabe do poder que foi aquilo. Começou num porão, foi para o terceiro andar, e depois que tudo aquilo cresceu, que tudo aquilo aconteceu, pessoas se aproximavam daquele prédio e já caíam pelo chão na rua, porque não aguentavam o poder de Deus naquele lugar. Aquele avivamento foi poderoso. E hoje existem homens usando o nome da Rua Azusa para quê? Para conquistar o seu espaço na mídia gospel. Ao invés de continuar a crescer o ensino desse avivamento. Certo? Gente, misericórdia mesmo, Dona Olímpia, misericórdia. A palavra de Deus, gente, ela tem que ser puramente pregada para que as pessoas possam ouvir e serem transformadas a respeito dessa palavra. Amém? Há algumas manifestações de Deus em lugares isolados, olha só, mas parece que não permanecem por muito tempo. Você sabe por que não permanecem? Porque as pessoas não estão perseverando. Uma das preocupações atuais agora que eu ando lendo e vendo muito pastores falando e aí através de lives na Facebook, em encontros, em conversas, é como vai ser o retorno da igreja, comunidade, tá? Depois dessa pandemia. Porque os esforços para os cultos voltarem, mesmo que seja limitado, é para que as pessoas não se afastem, para que as pessoas continuem em Cristo e que a igreja continue fazendo o seu papel. A igreja está fazendo o seu papel, mesmo sendo online. Agora, quem tem que desenvolver o papel ao contrário é quem está do outro lado, certo? É tipo o que nós estamos falando aqui agora. Eu estou aqui anunciando a palavra de Deus e você está aí do outro lado ouvindo. Entendeu? Agora vai de você ter o interesse de ouvir o que eu estou falando ou não. Se de repente você achar que não é interessante, você desliga e sua vida continua naturalmente. Não estou dizendo que eu também vou mudar a tua vida. Mas eu estou dizendo que se você estiver comigo aqui, é muito melhor do que você estiver sem estar ouvindo isso. De repente você não tem o interesse do que eu estou falando, você desliga e vai fazer suas coisas. Segue a sua vida, o caminho vai, e de repente você ouve outras coisas que não edificam, que não... Tá entendendo? É você que tem que buscar. Não sou eu que tenho que te buscar, é você que tem que buscar. Não são os pastores que têm que te buscar, é você que tem que buscar. Porque eles estão fazendo o papel deles, anunciando a palavra através da internet, porque não pode estar junto. Ontem, por exemplo, nós tivemos o culto presencial, e tiveram algumas pessoas que não são do grupo de risco, claro, tá? E ontem eu acompanhei através eu estava na parte de audiovisual ali, de mídia, transmitindo o culto, e eu percebi que nós tivemos aí de 15 a 16 pessoas ali, oscilando de 15 a 16 pessoas assistindo o culto. Geralmente nós estamos em 35, 38 pessoas. Você já viu que já caiu. E não é porque as outras 15 pessoas estavam na igreja, porque não tinham. 15 pessoas tinham um ministério de louvor que estava operando, eu que estava lá cuidando da mídia, Brandão, mais os 2 pastores, 3 pastores, que é a Paula, o Ronei e o pastor Marcos, e tinha mais 3 ou 4 pessoas, né, assistindo o culto. 4 ou 5, desculpa, estava alguns irmãos assistindo o culto, aqueles que podem ir até a igreja, claro. E eu percebi que tinha muitas pessoas que não estavam assistindo o culto, de repente porque tinham outros afazeres, ou que estavam com a família em casa, tudo bem, ótimo. Não sei se assistiram depois, certo? Mas esse afastamento de Cristo ou da igreja, isso não deve ser a preocupação. A preocupação deve ser o que você está fazendo. Porque eu não sei o que você está fazendo, o pastor não sabe o que você está fazendo enquanto você está na sua casa. O que você tem buscado? Por isso que as coisas não permanecem, meu irmão. Busque ao Senhor em todo o tempo. Por outro lado, há um total desconhecido do que é verdadeiro avivamento. Há um total desconhecimento do que é um verdadeiro avivamento. As pessoas não sabem o que é de fato um avivamento. E aí elas são levadas por esse vento de doutrina para lá e para cá, acreditando, olha gente, está acontecendo um avivamento ali, vamos correr lá, está acontecendo um avivamento lá, vamos correr ali. E na realidade não está acontecendo nada, são apenas movimentos acontecendo ao nosso redor. E não passa de um movimento. As pessoas se movimentam para fazer algo e em pouco tempo isso tudo apaga, isso tudo acaba, porque não é verdadeiro.
Olha só o que é avivamento espiritual. É uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade. Por que uma intervenção de Deus? É Deus intervindo porque já não aguenta mais. Você lembra? Ó, eu vou te dar um exemplo do que não foi um avivamento. Noé. Deus olha para aquela nação, para aquele povo daquele tempo e vê um povo perverso e mau. O que Deus fala? Vou acabar com tudo isso. Porque só tem maldade, não existe um pingo de bondade. Aí ele encontra Noé no meio. Fala, bom, através desse homem eu vou começar tudo de novo. Eu não vou acabar com tudo. Então pega os animaizinhos, leva para dentro da arca, Noé com a sua família, e depois que tudo é pá, água abaixo, tudo certo, começa um novo povo. Esperando que esse novo povo seja bom. Mas logo mais na frente nós vemos que... Resumindo, o que é um verdadeiro avivamento? É uma intervenção de Deus. É Deus intervindo no meio de uma sociedade podre. Mas no meio dessa sociedade podre, lembra lá Abraão? Senhor, mas se tiver 5, se tiver 4, se tiver 10, se tiver 20... Então hoje Deus olha para esse povo, para essa geração, para outras gerações anteriores da nossa e para que virá, porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. E Deus olha para essa geração e se compadece porque vê que lá existe um povo bom no meio dessa Babilônia que nós vivemos hoje. Ou você duvida disso? E glória a Deus por isso que ainda existem pessoas boas em meio a essa geração, porque Deus olha e se compadece deles, e através deles talvez comece um avivamento aqui. E você quer fazer parte desse avivamento? Você quer ser parte desse avivamento? Começa hoje. Arrependa-se dos maus caminhos, volte os seus olhos para Deus. Não é pela sua necessidade, não é pelo que você está passando, se é doença, se é angústia, se é depressão, não é por isso. Entenda uma coisa, se volte a Deus. Se volte a Deus. Não olhe para o seu obstáculo, para a sua enfermidade, não olhe para isso. Simplesmente se volte para Deus. E os porquês acabarão. Porque nós temos essa questão, por que Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Por que Deus, o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que Deus isso? Por que... Pergunta para que Deus? Para que o Senhor quer? Qual que é o motivo disso? O que o Senhor quer fazer através disso? Na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor? A gente nunca vai conseguir entender como Deus vai agir, porque isso não compete a nós, compete a Ele. Ele está querendo mudar a nossa mente, Ele está querendo mudar essa geração, Ele está querendo começar algo novo. Apesar que muitos ainda dizem que já estamos nos finais do tempo, isso é muito mais preocupante. Se nós estamos nos finais dos tempos, nós temos que fazer sim, nós temos que buscar a Deus definitivamente, unigenitamente, único, ser bem unidos para que a gente possa chegar a esse Deus e esse Deus enviar para nós com misericórdia e graça um avivamento para que várias pessoas sejam tocadas pelo poder desse Espírito e transformadas para que eles sejam salvos. E quando Jesus Cristo vier buscar a tua igreja, seja no arrebatamento, seja lá como for, várias e várias e várias pessoas sejam levadas com Ele. E não fiquem passando por toda a tribulação e por toda a dor e toda a angústia. Amém? Gente, nós precisamos buscar esse poder. E esse poder começa no seu secreto, com Ele. Por isso o livro TSD foi muito importante, para que nós pulássemos para esse aqui. Porque lá nós entendemos, quem me acompanhou entendeu o que é esse tempo a sós com Deus e buscou esse tempo a sós com Deus. E agora é tempo de buscar o nosso verdadeiro avivamento, um avivamento que começa em mim, que começa em você e que isso se torne grande, esse avivamento, para que isso se espalhe entre as pessoas que estão ao nosso redor e elas sejam tocadas definitivamente. Não é para quê, não, Osmeire, não é para quê, não é por quê, e sim para quê. Entendeu? Não é por quê. Por que Deus? É pra quê Deus? A pergunta correta é pra quê? Não é por quê. Por quê? Você sabe por quê?
o que nós merecemos? Seja sincero para você. Olha bem para mim, olha bem para você, olha bem para dentro de você. O que nós merecemos? É simples o que nós merecemos. Quão pecadores somos. Nós merecemos o inferno. Mas Deus, por misericórdia, através de Jesus Cristo, nos dá a vida eterna com Ele. E quando nós olhamos para os nossos problemas e nós ficamos perguntando por quê, nós vamos entrando num buraco tão fundo que nós só ficamos preocupados o porquê que isso está acontecendo com a gente. Mas a gente não pergunta para quê. Para que isso está acontecendo comigo, Senhor? Para quê? Qual que é o motivo disso? Eu quero saber, Senhor. Mostra para mim a motivação dessas coisas. Você já se perguntou, no meio de um problema muito grande, para que, Senhor? E a resposta é tão nítida, é tão linda e tão maravilhosa. Eu já passei por muitas questões na vida e fiz muitas perguntas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí, não sei se alguém conheceu o Padre Léo da Renovação Carismática, lá da Canção Nova. Um homem muito saudável, um homem muito forte, um homem que tinha uma palavra poderosa de Deus. Católico, mariano, adorava Maria, tudo bem. Aquele homem foi acometido de um câncer em pouco tempo. Ele foi definhando, e uma das últimas missas que ele participou, ele já estava no limite da sua saúde. E ele sentou para pregar a última vez. E ele falou assim: eu entendi, com tudo isso, com tantos porquês, que eu não deveria perguntar mais para Deus o porquê que eu estava sendo acometido dessa doença, mas para que essa doença tinha sido colocada em mim. Por que essa doença me pegou? E aí ele descobriu que, na realidade, tudo tinha um motivo, uma motivação. Nós precisamos entender que as coisas que Deus coloca para Deus é para que Ele está fazendo isso. O que Ele quer usar através disso. E você pode ter certeza que a resposta vai ser maravilhosa. E você passará por esse momento difícil da tua vida e Ele te mostrará qual foi o motivo disso. E pode ter certeza, você sairá com vitória disso. E eu creio nisso. Eu creio nisso, porque isso já aconteceu na minha vida várias vezes. Nos últimos 12 anos, tiveram muitas questões na minha vida que mudaram a minha forma de agir, a minha forma de pensar. Apesar de muitos ainda olharem para mim e achar que eu sou aquele Carlos lá de trás, de 12, 13 anos atrás. Mas eu sou um Carlos completamente mudado. Completamente mudado. Porque Deus me mudou durante esses anos. Mesmo eu tendo vários problemas que foram me acometendo, que nos atormentaram, atormentou a mim, atormentou a minha esposa, atormentou toda a minha família que hoje está comigo, amém? Atormentou todas as pessoas ao meu redor, atormentou como? Deixando elas preocupadas com o que estava acontecendo. Mas Deus sempre prevaleceu. Deus sempre me salvou dessas situações. E hoje eu estou aqui para dar esse testemunho que em todas as dificuldades, por mais difícil que elas fossem e por consequências que aconteceram através delas, hoje eu sou mais do que vencedor. Porque tiveram pessoas que estavam comigo, pessoas que entenderam, pessoas que ajudaram, mas isso tudo porque Deus permitiu. Então não era por quê, era para quê. O que Deus estava agindo e mudando nessas pessoas. E até mesmo aqueles que fizeram este mal contra mim, mudaram hoje. São outras pessoas. Pessoas que olhavam para mim, me condenavam e hoje encontraram a Cristo. Consequências? Óbvio. Sempre vai ter. De toda ação existe uma reação. Mas Deus prevaleceu. E isso foi crescendo em mim, esse poder, essa graça, essa misericórdia do Espírito Santo agindo na minha vida. Eu tenho certeza que você tem um testemunho desse para contar também. Tenho certeza, gente. Todo mundo tem um testemunho desse para contar. Onde tudo começou mal e terminou bem. Tem uma frase do Billy Graham
cara que faz 2 dias que ela vem aparecendo para mim diretamente. E Billy Graham diz assim, olha, gente, eu li a última folha da Bíblia e lá estava escrito que tudo terminaria bem. Lá em Apocalipse, no final, para aqueles que creem em Cristo, tudo terminará bem. Tudo terminará bem. Amém? Mas para isso nós precisamos ter uma vida com Deus. Nosso tempo a sós com Deus. E Deus vai agir através de mim, de você, trazendo um avivamento verdadeiro. Então, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. É caracterizado por um retorno ao temor de Deus, seguindo de confissão de pecados, conserto nos relacionamentos e restituições. Resumindo, é uma volta para Deus e nós precisamos nos voltar a Ele todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Richard Owen Roberts define da seguinte forma: avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Aleluia! Nesta primeira semana, presta bem atenção, nesta primeira semana vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender o que Ele quer, olha só, entender o que Ele quer, para que Ele quer isso, fazer na igreja e no mundo para a glória de Deus, o que Ele quer fazer através de nós. Prepare o seu coração e mente, mente e espírito para aquilo que Deus fará em sua vida, igreja e em nossa nação. Talvez é você aí, ó, no seu secreto, no seu quarto, que vai começar esse avivamento, sabia? Né, Dona Olímpia? Vários testemunhos de vitórias, vários testemunhos também de dificuldade, e isso ajudará muitas pessoas, esses testemunhos, eu tenho certeza. Não são os porquês, são os para quê. Para quê? E Deus tem isso para mim e para você. Amanhã, gente, nós vamos começar o nosso primeiro dia de avivamento verdadeiro. Eu quero que você prepare o seu coração. Só vou falar uma coisa, tá? Que complicou o horário. Eu busquei de todas as formas horários para que todo mundo... Eu já tentei à noite, já tentei à tarde, tentei agora. Muito difícil esse horário, principalmente para mim com crianças em casa. Gente, eu vou ter que fazer todos os dias praticamente naquele horário que eu fiz o TSD. Peço perdão a muitos para que não vão poder assistir, mas esse vídeo vai estar disponível aqui no canal da igreja todos os dias, tá? Você pode assistir depois. Irmã Olímpia, eu estou pensando em fazer às 16 horas. Antes era às 15h30, eu vou fazer às 16 horas. Então ficarei das 16 horas até às 17h10 com vocês, todos os dias durante esses 40 dias. Vai acabar esses 40 dias no dia 26, se eu não me engano, do próximo mês. Dará 40 dias, dia 26 de junho, certo? Então, todos os dias às 16 horas, eu estarei entrando ao vivo. E isso vai ficar disponível para todos vocês. Eu sei que para muitas pessoas vai ser muito difícil esse horário, mas esse horário do almoço também não é um horário fácil, tá? É muito complicado, é muito barulho, é muita coisa, e a gente falar, e às vezes a gente se perde nisso, porque a gente ouve uma coisa aqui, outra coisa ali, isso nos atrapalha. O horário de almoço aqui em casa é top, tem muita gente, é muito bom, mas atrapalha o nosso tempo aqui, tá bom? Então eu peço que vocês me compreendam, não vai dar para fazer às 11h30 da manhã, mas às 16 horas da tarde. Então amanhã, às 16 horas, eu estarei aqui entrando na live ao vivo, amém? Vou colocar a foto já do primeiro dia, tá? De tudo que nós vamos falar amanhã, para que vocês, se quiserem, dêem uma lida, tá bom? O livro é esse, quem tiver em casa, ó, nós fizemos na Igreja do Nazareno, em agosto de 2016, se eu não me engano, esse livro, tá? Foi muito abençoado, meu Deus, como foi abençoado esse livro. Foi em agosto olha, começamos dia 22 de agosto de 2016, tá até anotado aqui, ó. Amém? Foi muito bom, foi um tempo muito, muito poderoso pra gente. E eu espero que seja agora para nós também. Então, gente, amanhã às 16 horas, tá? Ao vivo aqui, entraremos ao vivo com vocês aqui online pela página da igreja.
Deus abençoe todos vocês. Hoje foi só um momento para a gente bater um papo, para a gente entender um pouco esse avivamento. E amanhã a gente vai pegar firme, tá bom? Nisso, gente. Que Deus abençoe vocês todos, tá? Vamos orar agora, pedir para que o Espírito Santo desça sobre nós. Orar pela Dona Zilda, né? Dona Zilda, a senhora fará uma cirurgia dia 25, né? Eu prometi de ir na casa da senhora, mas eu fiquei receoso de ir por causa de tudo que está acontecendo, essa pandemia, coisa e tal. Eu não tenho, eu sei, mas de repente a gente vai saber, né? Mas eu estou com a senhora em oração, tá bom? Eu estou com a senhora. Esse livro, Olímpia, eu não sei como adquirir, sério. Eu não sei se ainda existe para comprar esse livro, mas eu vou colocar as fotos todos os dias, tá? Eu prometo que eu vou colocar as fotos todos os dias, tá bom? Disso aqui, eu não sei onde adquirir, deve ter para comprar em alguma livraria, eu posso tentar ver se eu consigo encontrar onde tem, tá bom? Eu prometo para a senhora. E vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por misericordiosamente derramar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em especial nesse dia, nessa manhã, Senhor, estamos aqui junto contigo, buscando um verdadeiro avivamento, que comece em nós, através do Teu Espírito e através do Senhor, meu Pai. E eu venho pedir agora pela vida da nossa irmã Zilda, Senhor, e eu creio que o Senhor já está operando poderosamente, porque eu sinto a Tua presença. E eu sei que o Senhor está lá na casa dela agora, junto com o seu Carlos, com a Priscila, tocando na vida dela, Senhor, trazendo para ela a tranquilidade e a paz em meio a tudo isso que vem acontecendo, Pai. Eu sei que o Senhor já está tocando, Senhor, mas faça a Tua vontade. O que mais importa na nossa vida é a Tua vontade. Amém? Que não seja nada, Senhor, e eu creio que o Senhor tocará poderosamente naquela vida. Cuida dela pra gente, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, que estão necessitados de um toque do Senhor, que estão necessitados desse renovo, dessa nova vida contigo, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, venha poderosamente sobre cada um. Visita os hospitais, visita todos os hospitais da nossa nação, Senhor. Mas cumpra a Tua vontade, o Teu propósito em todas as coisas, Pai, pois colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja. Então, Senhor, se é para curar, cure. Amém? Se é para continuar assim, que continue. O Senhor continuará sendo Deus em nossas vidas. Não é por quê, mas sim para quê. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará um grande avivamento ainda nesta nação, mas que nós possamos, Senhor, nos dobrar e nos voltar a Ti, assim como muitos reis do Antigo Testamento, assim como muitos homens se curvaram a Ti. E eu creio que o Senhor pode fazer isso na nossa nação. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é bom. Até amanhã às 16 horas espero vocês, tá? Um abraço a todos. Tchau.